Análises de jogos, palpites, comentando jogos, jornalista esportivo. Está no ar o canal Analisando os Jogos da rodada com William Guimarães. Inscreva-se e compartilhe. Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada, fim de semana com rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar desses jogos e deixar os palpites. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos abrir esse vídeo aqui, vamos começar falando de São Paulo e Cruzeiro. O São Paulo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 1 contra o Internacional jogando fora de casa. Já o Cruzeiro venceu por 3-0 vitória em casa. O São Paulo está na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, teve uma vitória para se manter no G5. Já o Cruzeiro está na 17ª posição, teve uma vitória para sair da zona de rebaixamento. O Cruzeiro tenta sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. Já o São Paulo vem de 3 jogos sem saber o que é vencer na competição. E o São Paulo que vem para essa partida defendendo um tabu. Desde 2017 não perde do Cruzeiro no Morumbi. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo Cruzeiro vinha animado após ter conseguido a primeira vitória no campeonato. E pelo São Paulo vinha em queda de produção no seu futebol nas últimas partidas. Eu vou numa vitória do Cruzeiro para esse jogo, eu vou de 2-1 Cruzeiro. Hoje cai o Jorge Vanderson pro Cruzeiro e pro São Paulo gol do Luciano. Agora vamos falar de Coritiba e Fluminense. O Coritiba no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 1 contra o Vasco jogando em casa. Já o Fluminense venceu por 3-1 o Corinthians também jogando em casa. O Coritiba está na 7ª posição do Campeonato Brasileiro, teve uma vitória para entrar no G5. Já o Fluminense está na 2ª colocação, teve uma vitória para assumir a liderança. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo Fluminense deixou de poupar alguns titulares pensando na estreia na Libertadores. E pelo jogo sendo contra o Pereira, acredito numa vitória do Coritiba para esse jogo. Eu vou de 2-1 Coritiba. Hoje Pedro Rocha indo pro Coritiba e pro Fluminense gol do Alisson. Agora vamos falar de Vasco e Botafogo. O Vasco no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 1 contra o Coritiba jogando fora de casa. Já o Botafogo venceu por 3-2 o Mirassol jogando em casa. O Vasco está na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro, teve uma vitória para encostar no G5. Já o Botafogo está na 15ª posição, teve uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. O Vasco vem para essa partida 6 jogos sem saber como a derrota na temporada. Já o Botafogo vem para essa partida tentando quebrar um tabu. Desde 2021 não vence o Vasco jogando em São Januário. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo Vasco vir mordido após ter deixado a vitória escapar no último jogo, por ter o fator mando de campo a favor e por vir num momento melhor para o Clássico, eu vou numa vitória do Vasco para esse jogo, eu vou de 2-1 Vasco. Hoje Thiago Mendes e Brenner pro Vasco e pro Botafogo o gol do Júnior Santos. Agora vamos falar de Chapecoense e Vitória. A Chapecoense no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 4-0 do Atlético Mineiro jogando em casa. Já o Vitória perdeu de 3-0 do Cruzeiro jogando fora de casa. A Chapecoense está na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta vencer para sair da zona de rebaixamento. Já o Vitória está na 12ª posição, tenta vencer para subir posições. O Vitória tenta vencer pela primeira vez fora de casa no Campeonato Brasileiro. Já a Chapecoense vem para essa partida 7 jogos sem saber o que é vencer na competição. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. De um lado, uma Chapecoense que vem em crise dentro do Campeonato Brasileiro e que vem de goleada sofrida diante do seu torcedor na última rodada. Do outro, um Vitória que também foi goleado no último jogo e que tem dificuldade de pontuar jogando nos jogos fora de casa. Acredito que esse vai ser o pior jogo da rodada, eu vou de 0-0. Agora vamos falar de Flamengo e Santos. O Flamengo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 3-0 do Bragantino jogando fora de casa. Já o Santos venceu por 2-0 o Remo jogando em casa. O Flamengo está na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro, teve uma vitória para entrar no G5. Já o Santos está na 13ª posição, teve uma vitória para subir posições. O Flamengo veio para essa partida invicto como mandante no Maracanã no Campeonato Brasileiro. Já o Santos tenta sua primeira vitória fora de casa na competição. Vem para essa partida 4 jogos sem saber qual é uma vitória como visitante na temporada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. De um lado, um Flamengo que vai ter o fator Maracanã a favor, que precisa dar uma resposta após a goleada sofrida no último jogo, que vai ter os retornos do Arrascaeta, Léo Pereira e Varela. Do outro, um Santos que vai vir em meio a desfalques, em especial do seu principal jogador, que é o Neymar. Vou de Flamengo para essa partida, 2-0, 2 gols de Arrascaeta.
Agora vamos falar de Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 4-0 a Chapecoense jogando fora de casa. Já o Atlético Paranaense perdeu de 3-0 do Bahia também jogando fora de casa. O Atlético Mineiro está na 9ª posição do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para encostar no G5. Já o Atlético Paranaense está na 5ª posição, tenta uma vitória para se manter no G5. O Atlético Mineiro vem para essa partida invicto na Arena MRV em 2026. Já o Atlético Paranaense vem para essa partida 4 jogos sem saber o que é vencer jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo Atlético Paranaense cair de produção nos seus jogos fora de casa, vide uma goleada sofrida no último jogo, e pelo Atlético Mineiro vir animado após a boa atuação na última rodada, eu vejo o Atlético Mineiro favorito para esse confronto. Eu vou de 1-0 Atlético Mineiro, gol do Igor Gomes. Agora vamos falar de Corinthians e Internacional. O Corinthians no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 3-1 do Fluminense jogando fora de casa. Já o Internacional empatou em 1-1 contra o São Paulo jogando em casa. O Corinthians está na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro. Já o Internacional está em 16º. Os dois times tentam uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. O Corinthians vem para essa partida 8 jogos sem saber o que é vencer na temporada. Já o Internacional vem de 3 rodadas sem saber o que é uma derrota no Brasileiro, mas vem para essa partida tentando quebrar um pequeno tabu. Desde 2024 são 3 jogos sem saber o que é vencer o Corinthians. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. De um lado, um Corinthians que vem em meio à crise, que precisa dar uma resposta para o seu torcedor, que precisa voltar a conquistar resultados e que precisa de um bom desempenho antes da estreia na Libertadores. Do outro, um Internacional que vem mordido após ter deixado a vitória escapar no último jogo. Vou no empate para essa partida, 2-2. 2 gols de Yuri Alberto para o Corinthians e para o Internacional 2 gols de Alan Patrick. Agora vamos falar de Bahia e Palmeiras. O Bahia no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 3-0 o Atlético Paranaense jogando em casa. Já o Palmeiras venceu por 2-1 o Grêmio jogando como mandante. O Bahia está na 3ª posição do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para assumir a vice-liderança. Já o Palmeiras está na 1ª posição, tenta uma vitória para se manter na liderança. O Bahia vem para essa partida invicto jogando na Fonte Nova em 2026. Já o Palmeiras vem para essa partida 24 vitórias seguidas no Brasileiro. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Palmeiras chega num momento melhor, sim, mas pelo fator mando de campo, acredito que o Bahia sairá vitorioso nesse confronto. Eu vou de 2-0 Bahia, gol de Ademir e Jean Lucas. Agora vamos falar de Mirassol e Bragantino. O Mirassol no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 3-2 do Botafogo jogando fora de casa. Já o Bragantino venceu por 3-0 o Flamengo jogando em casa. O Mirassol está na 19ª posição do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Já o Bragantino está na 11ª posição, tenta uma vitória para subir posições. O Mirassol vem para essa partida 10 jogos sem saber o que é vencer na temporada, vem de 5 jogos sem saber o que é vencer jogando em casa e vem de 4 derrotas seguidas jogando no Campeonato Brasileiro. Já o Bragantino vem de 4 jogos sem saber o que é vencer fora de casa na temporada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Bragantino chega animado após a excelente atuação na última rodada, sim, mas por esse ser o último jogo antes da partida mais importante da história do Mirassol, acredito que o Mirassol vai se sobressair e vai sair vitorioso nesse confronto. Eu vou de 2-1 Mirassol. 2 gols de Edson Carioca para o Mirassol e para o Bragantino um gol de Rodriguinho. Agora vamos falar de Grêmio e Remo. O Grêmio no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 2-1 do Palmeiras jogando fora de casa. Já o Remo perdeu de 2-0 do Santos também jogando fora de casa. O Grêmio está na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para encostar no G5. Já o Remo está na 20ª posição, tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. O Grêmio vem para essa partida 9 jogos sem saber como a derrota em casa na temporada. Vem para essa partida invicto jogando como mandante no Campeonato Brasileiro. Já o Remo tenta sua primeira vitória fora de casa na competição. Vem para essa partida 5 jogos sem saber o que é vencer fora de casa na temporada. E de mais 3 derrotas seguidas jogando como visitante. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Grêmio tem feito seus melhores jogos na competição em casa, sim, mas por outro lado é o tipo de jogo que eu não me surpreenderia se o Grêmio fosse lá e perdesse pontos. Eu vou no empate para essa partida, 1-1. Gol de Bright White pro Grêmio e pro Remo gol do Marlon. Bom, falamos dos jogos do Campeonato Brasileiro, deixei meus palpites. Espero que vocês deixem o palpite de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre aqui tá se inscrevendo, deixando like, compartilhando, comentando. Isso é importante demais pra mim. Me ajuda a tentar crescer no canal e me motiva a fazer mais vídeos.
É isso, bom fim de semana, boa rodada.